Olá, minha gente, pessoalzinho aí do segundo ano, tá certo? Nós estamos ainda falando de um tema bastante extenso e muito interessante, que é essa relação que existe entre o clima e a vegetação do lugar, que os biólogos chamam de biomas. Nós aqui na geografia chamamos de paisagens climato-botânicas, mas é a mesma coisa. Nós já vimos as paisagens climato-botânicas da América do Sul, vimos da África, vimos do Brasil, mas vamos ver um pouquinho as paisagens climato-botânicas da América do Norte. Os climas da América do Norte estão associados sobretudo a três fatores: latitude, altitude e as correntes marítimas, certo? No entanto, nota-se uma relativa semelhança das suas paisagens climato-botânicas com aquelas que predominam na Europa. Porque é a mesma latitude, né, pessoal? Se pegar a América do Norte, pegar o globo terrestre, vai ver que as latitudes são muito semelhantes da América do Norte e da Europa. Então as paisagens, nós vimos isso, né, que até na América do Sul, lá na Patagônia, no sul da América do Sul, quem já viajou, por exemplo, para Bariloche, né, que é uma cidade da Argentina, que ela é repleta daqueles pinheiros coníferas, que é típico do clima temperado continental, lembra disso? A taiga siberiana, lembrando que o pinheiro é a árvore que foi escolhida para ser o símbolo do Natal. Por quê? Porque não perde as folhas nem no mais rigoroso inverno, nem sob as mais horríveis nevascas, tá certo? Então, existe o quê? Até na América do Sul. Por quê? Ah, mas é a América do Norte? Não, mas é a latitude, né? Tá certo que a latitude da América do Sul é sul, e a da América do Norte são latitudes norte, que estão acima do Equador. Mas a distância ao Equador é que faz a diferença. Então, enquanto você, por exemplo, tem 40 graus de latitude, 40 graus de afastamento do Equador, você tem uma floresta temperada de coníferas, você também vai ter, tá, acima do Equador, 40 graus para cima, para norte, o mesmo tipo de paisagem, simples assim, tá certo? Então, as principais paisagens climato-botânicas norte-americanas são a área de domínio do clima polar, a tundra, né? Então, no extremo norte do Canadá, faixa de altas latitudes, predomina o clima subpolar, quer dizer, quase polar, caracterizado por longos invernos que fazem com que a neve dure quase todo o ano. Nos breves períodos de degelo, surge a tundra, que nós já vimos, né? Uma vegetação muito ralinha, rasteira, muito diversificada, formada sobretudo por musgos e líquens. Então lá você já deve ter visto aqueles documentários de Animal Planet, né? Que lá no Canadá, no Alasca, né, que é um território americano, inclusive o Alasca, juntamente com o Havaí, faz com que os Estados Unidos seja um país maior do que o Brasil em seção territorial, mas isso em terras descontínuas, né, porque o Alasca não está ligado fisicamente, geograficamente, ao território principal dos Estados Unidos, onde estão quase todos os estados. Tá? Existe uma descontinuidade, você tem que passar pelo Canadá para poder chegar no Alasca. Então, em terras descontínuas, os Estados Unidos é maior que o Brasil. Mas em terras contínuas, perde para o Brasil, tá? Só lembrando disso daí. Mas quem já viu o documentário do Alasca, né, lá que você vê os esquimós, né? Você vê aquela raposinha do Ártico, né, passeando, aproveitando aqueles momentos breves, daquela primavera muito rápida que eles têm, onde tem a possibilidade da neve derreter, do gelo derreter, e aí que eles podem caçar. Os ursos, né, saem das suas tocas, né, depois de uma hibernação, durante o inverno todo eles ficam hibernando, né? Realmente é uma época que não dá para fazer muita coisa, não dá nem para caçar, por isso que o urso tem essa capacidade de hibernar, né, de fazer um tipo de um congelamento do seu metabolismo, né? O seu metabolismo fica reduzido a quase zero, e com isso eles perdem a fome, não precisam ter atividade energética, não precisam pegar energia do meio ambiente, não precisam se alimentar, não precisam pegar energia dos alimentos para poder viver. Tá? É um estudo até, inclusive, de criogenia, que muitos cientistas estudam a criogenia, ou seja, o congelamento do corpo humano, para saber até que ponto a gente sobrevive congelado. E até existem alguns malucos aí, bilionários excêntricos, que já pediram, né, para quando morrerem, já pagaram milhões e bilhões de dólares para congelar seus corpos, e um dia que a medicina puder, se tiver a capacidade de ressuscitar esses corpos, né, certo?
através da criogenia. Você congela o corpo, né? E aí depois descongela ele algum tempo depois, quando a medicina conseguir dar vida de novo a esses corpos, né? Então o urso faz muito disso. Existe um desenho muito antigo, né, do tempo de vocês, né? Mas ainda existiam várias repetições, que é o Zé Colmeia, né? Zé Colmeia é um urso, né? Um desenho animado da Hanna-Barbera, que ele morava no Parque Yellowstone, né? Yellowstone é, na verdade, uma brincadeira que se fez com o Parque Nacional de Yellowstone, né? Que fica lá nos Estados Unidos, tem até um geyser, né? Aquelas fontes de água quente que jorram assim do chão, né? E lá ele hibernava durante o inverno e depois ele acabava saltando porque lá é um lugar de muito piquenique, né? O americano gosta muito de fazer piquenique em parque, então ele roubava cestas de piquenique do pessoal do camping, né? Existia um guarda que vivia punindo ele, o guarda-joca, né? Porque ele vivia a roubar as cestas de piquenique dos campistas, né? Depois que ele saiu da hibernação. E hoje a gente vê o coitado do urso, né? Que teve o seu território tão diminuído, né? Porque está se fazendo cidades e habitações lá nos Estados Unidos, em tanto lugar, que estão depredando as florestas e tirando o habitat do urso. Então você vê hoje em dia o urso revirando lata de lixo. Não tem mais o habitat. Na Flórida também, lá no sul dos Estados Unidos, nos chamados Everglades, né, que é aqueles pântanos americanos, né, os caras estão construindo casas ali no Everglades, até mansões, na Flórida, e vira e mexe você vê jacaré nadando na piscina do cara, né? Não é que o animal é invasor, nós é que invadimos o habitat dos pobres animais, né? Então é isso aí, gente. Então, lá no norte nós temos, no norte da América do Norte, o clima polar, a vegetação associada é a tundra, que é uma vegetação rasteira, ralinha, composta de líquens e musgos e líquens, né? E também tem o domínio do clima temperado, frio, que é a taiga, né? Que é a floresta de conífera. Trata-se de uma vasta faixa de terras que ocupa todo o centro do Canadá, dominada pelo clima temperado frio. Apesar de já registrar as estações bem definidas, seus invernos são mais longos, determinando a presença da taiga. Essa floresta de pinheiros, que também ocorre lá na Sibéria, lá na Rússia, lá na Europa, veja como a latitude é a mesma latitude, não importa a situação geográfica, se está de um lado, por exemplo, do lado do Atlântico, como a Europa e os Estados Unidos está do outro lado, na América do Norte está do outro lado, importa a latitude, né? Lá você encontra também, que nem na Sibéria, lá na Rússia, no Canadá, a floresta de pinheiros, também chamada de floresta canadense ou boreal. Boreal, cuidado, cai em vestibular, hein? Boreal é uma coisa tão simples. Boreal quer dizer norte. Boreal ou setentrional são palavras sinônimas para norte, né? Então, lá no Canadá você tem uma floresta de pinheiros que é muito explorada pela indústria de papel e celulose. Hoje, porém, programas rigorosos de reflorestamento estão sendo implantados para proteger esse bioma. Tá? Então, e fora isso, nos Estados Unidos, mais ao sul, os Estados Unidos também tem, viu, floresta de pinheiro, viu? Tem floresta de pinheiro que eu já vi. Tem floresta de pinheiro até no deserto do Arizona. Tá? O deserto do Arizona, ele está numa região mais baixa, mais quente, mas se você pegar uma montanha lá no norte do Canadá, na região de Flagstaff, que tem um observatório astronômico muito lindo, construído por um particular, por um milionário excêntrico, né? Que viajou desde a costa leste dos Estados Unidos, de trem, levando todo o equipamento de telescópio lá, porque ele era fissurado por Marte, né? Era doido para explorar Marte, né? E então lá ele fez um observatório lindíssimo e lá tem neve. Tá? Por quê? Por causa da altitude. Veja a latitude também determinando o clima, né? Quanto mais alto, mais frio é. Então, na parte mais ao sul, nós temos as pradarias, né? As 4 estações do ano são bem caracterizadas, registram chuvas generosas, o que favorece a ocorrência das pradarias, extensos campos de gramíneas que recobrem todo o solo de forma homogênea. Então, da fronteira do México até o interior do Canadá, pelo centro dos Estados Unidos, estendem-se as pradarias, que são terras planas cobertas por gramíneas, né? Por plantas que parecem grama. Pessoal, os Estados Unidos, sabe o que os Estados Unidos é? Tirando as montanhas rochosas que ficam de um lado, né, próximo à costa oeste, e as montanhas Apalaches,
e a Sierra Madre Oriental e a Sierra Madre Ocidental, os Estados Unidos, na verdade, é um buraco. É tudo plano lá. Tá? E, na verdade, esse Grand Canyon, que muita gente vai, e é maravilhoso mesmo o Grand Canyon, é lindíssimo, na verdade é um buraco. É uma fenda dentro da pradaria que avança 2.000 metros para baixo. E lá embaixo passa o riozinho Colorado, que foi o rio que escavou esse cânion, esse desfiladeiro. Isso é Estados Unidos. Tá? Pessoal, a gente vai continuar esse assunto na próxima aula, falando dos pântanos, tá? Da área tropical, lá da Flórida, como eu falei agora há pouco, onde tem muito jacaré, está invadindo as casas dos americanos. Até lá e